Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria, seja muito bem-vindo a mais uma semana aqui no projeto Via Arte para Todos, dando continuidade no módulo de contação de história. Vambora! Na semana passada a gente introduziu um pouquinho do que é que a gente vai ver nesses 4 encontros aqui, às segundas-feiras no Via Arte para Todos, e a gente falou um pouco sobre a origem da contação de história, sobre qual era a principal função dela lá atrás, quando de fato começou esse lance de contação de história e como utilizar a contação na passagem de uma lenda, de uma cultura, de um mito e por aí vai. E antes de fechar, a gente falou sobre um breve exercício, sobre alguma história nossa, sobre alguma história que pra nós tenha sido muito marcante e tal. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um gancho de tudo que nós vimos lá, até porque são só 4 aulas, então elas vão estar amarradas de qualquer forma, mas a gente vai falar sobre apropriação da nossa história. Por quê? Como a gente já entendeu falando na aula passada, todos nós somos contadores de histórias. Isso é espetacular, porque faz com que a gente possa rever as nossas próprias histórias, reentendê-las e narrá-las de uma forma diferente. E é exatamente o que a gente vai fazer hoje. Então a gente vai falar de apropriação de história em algumas fases. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a primeira infância, que é um momento que acontece ali desde o nascimento até o seu 12º ano de vida, mais ou menos. Nessa primeira infância, a gente tem registros de memórias vezes mais espaçados. Então, por exemplo, tem uma lembrança que eu tenho mesmo de um aniversário de 2 anos. Talvez eu de fato nem lembre desse aniversário, mas ele é muito vivo pra mim. Por quê? É uma história que na minha família ela foi muitas vezes contada. Então eu criei essa memória. Então eu acabei criando essa memória e acreditando que eu de fato lembre dela. Quando a gente fala de apropriação de história, o caminho é muito por aí. Por quê? A gente precisa falar as nossas histórias, contar as nossas histórias, narrar as nossas histórias, porque isso faz com que a gente se aproprie e crie detalhes, crie vínculos. E na contação de história é exatamente isso que acontece o tempo todo, porque você tem uma história, começo, meio e fim, e você entende como contá-la de uma forma diferente, mesmo que seja uma mesma história. Então, na primeira infância, que é essa fase aí do nascimento até a pré-adolescência, mais ou menos, 12, 13 anos, acontecem muitas memórias que a gente acaba deixando passar desapercebido. Tem um filme muito interessante que a gente geralmente usa em aula aqui na Via Cultural, que é o Divertidamente, que fala exatamente sobre isso. Tem o espaço das memórias, então todas as memórias ficam armazenadas lá, e de uma forma muito sutil o filme coloca isso sobre a limpeza das memórias, coisas que a gente não lembra mais ou que não agregam mais pra nós e a gente fica carregando, e talvez seja importante liberar espaço nesse HD que é a nossa cabeça. E o filme fala um pouquinho disso. O que faz as nossas histórias serem vivas, serem dinâmicas, serem atrativas, primeiro pra nós, é o fato da gente contar elas. Pode perceber que uma história antiga da sua vida, possivelmente você já tenha contado várias vezes esse mesmo fato, só que ele foi ficando aperfeiçoado, ele foi sendo aprimorado. Por quê? Você contou muitas vezes e a prática leva à perfeição, sempre. Isso em qualquer coisa que você faça. Então quando a gente fala de apropriação das nossas próprias histórias, primeiro que são nossas histórias, então se a gente não falar sobre elas, quem falará, né? Mas segundo, tem um lance disso de como eu posso contar essa mesma história, só que de muitas formas diferentes, aprimorando ela, fazendo ela se tornar uma história dinâmica e tal. Perceba que quando a gente tem clareza do que a gente está falando, quando a gente tem uma linha clara de raciocínio, as histórias, as falas, os nossos diálogos mesmo, fluem muito mais fácil. Quando a gente não tem muita clareza, o que a gente fala não é interessante, não é dinâmico, a gente fica em uma conversa solta, uma conversa muito maçante. Na contação de história, acontece a mesma coisa. Ou você tem muita clareza daquela história que você está contando e muita apropriação dela também, ou automaticamente ela vai ser chata pra caramba de contar e de ouvir. Então voltando na primeira infância, pra gente fazer isso de uma forma prática. Na primeira infância, a gente pode escolher um fato que a gente tenha vivido, e aí o primeiro passo pra gente se apropriar a gente sabe falar, a gente sabe narrar, mas a gente nunca roteirizou isso. E a roteirização, ela é fundamental para que a gente tenha total domínio do que a gente está falando. Então o primeiro passo volta na primeira infância, escolhe uma única história, algo que você tenha vivido, ou algo que o seu irmão viveu, ou sua mãe viveu, alguma coisa que seja viva em você. Na semana passada a gente falou sobre história fictícia ou não. Nessa aula a gente vai falar só sobre histórias reais, histórias que você de fato tenha vivido ou tenha conhecido de alguém próximo, enfim. Então, volta lá na sua primeira infância. Eu tenho uma lembrança muito forte que é de quando eu ganhei meu primeiro cachorro.
Isso aconteceu na primeira infância, eu tinha 6 para 7 anos mais ou menos, por aí. E pra mim foi muito forte, porque eu sempre quis ter um cachorro e tal. Então quando eu lembro dessa história, eu tenho muita clareza de como ela aconteceu, tem uma linha dramatúrgica que amarra essa história, começo, meio e fim, mas eu nunca roteirizei ela. Então, pega uma história que você tenha vivido e roteiriza ela. Roteiriza ela do jeito que você lembra, para que depois a gente consiga organizar. Porque às vezes a gente troca um pouco a ordem da história. E vai pro final e volta e tal. E a gente não entende que as nossas histórias, elas precisam sempre ter um desfecho. O que chama a nossa atenção quando a gente assiste um filme ou uma série? É como a coisa se desfecha. É como aquele enredo todo é manipulado para que algo de fato aconteça. Então quando a gente conta história, isso deve acontecer da mesma maneira. A nossa história não pode ser entregue de mão beijada, a gente não pode dar todos os elementos que guardam o segredo da nossa história de imediato, porque senão é aquele tipo de filme que é chato. Você assiste, na primeira cena você já sabe o que vai acontecer, e aí talvez você assista só para saber como a história se desenrola. Perceba que tudo volta na história, sempre. A história contada pelo ser humano, seja no cinema, seja no teatro, seja em um livro, a história contada pelo ser humano é a base de tudo. Né? Então, a gente gosta de filmes porque tem uma boa história. A gente gosta de músicas porque, para além da musicalidade, tem uma letra interessante. Tudo volta na história. Ah, eu gosto dos domingos em família porque a gente fala das coisas que nós vivemos. História. Ah, eu gosto de ver álbum de fotografia porque eu relembro... História. Tudo volta na história. Então é fundamental que a gente fale sobre isso e que principalmente a gente fale sobre as nossas histórias. Feito isso como primeira infância, vamos seguir agora para a adolescência. Então a mesma coisa, você vai pegar uma história que você tenha vivido, uma história sua ou não, desde que seja uma história de fato real, e você vai roteirizar ela. A mesma coisa, pense em momentos que foram importantes para você. Então, coisas que acontecem durante a adolescência, a descoberta da sexualidade, a descoberta dos nossos gostos, o que nos agrada e o que não nos agrada, a gente ter de fato opinião, né? Na fase da adolescência, a gente está entendendo quem nós somos, o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E a gente começa a verbalizar o que a gente quer, a verbalizar quem nós somos. Ou seja, na fase da adolescência acontece uma questão muito forte enquanto história, que é a gente está começando a escrever de fato quem nós somos, com as nossas próprias letras, com as nossas próprias palavras. Porque quando você é criança, as suas histórias, elas são meio que definidas por quem está ao seu redor, né? Porque a gente não conta as nossas histórias, a gente vive as histórias. Quando a gente é criança, a gente vive intensamente todas as nossas histórias, mas a gente não fala sobre elas. E aí, quando a gente é adolescente, a gente continua vivendo todas essas histórias, mas a gente começa a contar as nossas histórias com as nossas palavras, e isso é muito legal. Então, seguindo nessa linha prática, a gente vai roteirizar primeira infância, depois roteirizar da adolescência. E aí um terceiro momento vai variar muito de quantos anos você tem. Mas, se você ainda for adolescente, se você ainda tiver 18 até 20 anos mais ou menos, tudo bem, você pode pegar 2 fatos que tenham sido marcantes para você nessa fase. Se você já tiver mais de 21, 22 anos, aí a gente consegue separar em primeira infância, adolescência e fase adulta, ou o primeiro contato com a fase adulta. Mas a essência da coisa é a mesma, você pode pegar 2 fatos da sua adolescência e tá tudo bem. Qual que é a proposta? É a gente ver na prática como a gente lida com as nossas histórias. Ver como a gente se reconecta com as nossas histórias. Porque o processo de contação de história nada mais é do que uma lembrança de algo ou alguém. É um ato de dedicação de tempo. E dedicação de tempo a quem? A nós. A nossa história, a nossa própria memória. Então tá, mas como que eu faço isso? Então vamos pra prática. A gente precisa roteirizar. É claro que na aula passada a gente viu sobre isso, que muitas das contações elas aconteciam de uma forma improvisada, porque eram sobre contos populares, ou eram tradições culturais, e aí tinha uma ideia do que, eu vou falar sobre tal coisa, mas a narrativa, a dramaturgia toda, era muito criada de uma forma improvisada por quem estava contando, pelo contador. Agora não, a gente pode beber de tudo aquilo, daquela espontaneidade que é muito legal, mas ter técnica. E como a gente explora a técnica? Indo um pouquinho para a teoria. Então vamos colocar no papel. Feito isso, você com as 3 histórias na sua mão, o que você vai fazer? Você vai se ouvir. Você vai pegar essas 3 folhas, essas 3 histórias que você escreveu sobre você, ou sobre alguém, mas uma história viva de fato e real nesse momento. Você vai pegar o seu celular, vai pegar uma câmera se você tiver. O importante é o áudio. Você vai gravar a sua leitura. Pode ser no WhatsApp, por exemplo, cria um grupo seu com você mesmo só para você ter esse arquivo. Mas a ideia é você se ouvir. Por quê? No processo técnico da contação de história, é fundamental que a gente se escute, né? É fundamental que a gente perceba como as nossas ideias estão sendo comunicadas ou não. E como que a gente faz isso? Quando a gente escuta a nossa própria voz, né? Então, a gente vai ler
Leia, exatamente. Não queira decorar ou fazer de improviso. Não, leia mesmo. Até para você entender como a sua expressão escrita está funcionando ou não. E aí você vai se ouvir. Feito isso, a gente vai perceber o que comunica e o que não comunica. Quando a gente se escuta, a gente consegue perceber detalhes que passam desapercebidos. E claro que nós somos os nossos maiores críticos. Não entenda esse exercício como algo para você se derrubar, tipo, não sei fazer isso, vai ficar péssimo, horrível. Não, é algo para a gente experimentar, a gente mesmo se ouvir. Porque como nós somos nossos grandes críticos, automaticamente a gente sempre quer fazer o melhor. Então quando a gente se escuta contando uma história que é nossa mesmo, que a gente mesmo quem roteirizou, isso fica um pouco mais fácil, porque não sou eu, Vitor, como professor, falando assim, vai mais por aqui ou vai mais... Não, você tem a sua percepção do que funciona e o que não funciona. E é fundamental que a gente entenda isso, que não tem certo ou errado. Existem técnicas que podem facilitar o processo da contação de história e é isso que a gente está brincando aqui. Mas tudo sempre como uma grande brincadeira, tem que ser prazeroso. Leia essas 3 histórias, grave esse áudio. Se você se sentir à vontade, eu vou achar espetacular, mande para nós, para que a gente possa pontuar junto. Por quê? A ideia é que a gente possa somar tudo isso para depois entender o que funcionou e o que não funcionou. Experimente. A ideia da contação de história tem muito a ver com isso, com a gente se permitir falar sobre algo, com a gente se permitir experimentar algo. Então, experimente, permita-se experimentar, contar algumas histórias sobre você, histórias que você tenha vivido, e lembre-se sempre, ninguém é melhor do que nós mesmos para falarmos sobre as nossas histórias. Então, aproprie-se das suas histórias porque elas formam quem você é. E o bom contador de história é aquele que domina em 100% toda a história que é dele. Então, as histórias são nossas, são vividas por nós e elas precisam ser verbalizadas, elas precisam ser narradas, elas precisam ser ditas, senão elas se apagam, elas vão embora. Perceba aí histórias que você tenha vivido em algum momento, que foram importantes, que foram marcantes, mas passaram desapercebidas. Por quê? Porque a gente parou de falar sobre elas. Então a ideia daqui é, todos nós somos contadores de história, isso está claro, a gente falou bastante isso na semana passada, falamos hoje e vamos falar nas 2 próximas aulas também. Mas, para além da técnica da contação de história, vamos entender que contar história nada mais é do que falar sobre a gente, falar sobre o ser humano. Né? E para a gente falar sobre a gente tem que estar muito aberto, livre de peso, livre de qualquer coisa que faça a gente errar ou acertar. Não, vamos falar sobre as nossas histórias e utilizar a ferramenta da contação para amarrar isso e fazer ser mais dinâmico, fazer ser mais agradável de ouvir. Então, grave essas 3, escute a sua leitura, escute você gravando isso e experimente. Perceba o que funciona, o que não funciona. Posso gravar de novo? Pode gravar 20 vezes se você quiser. Se quiser me mandar as 20 vezes, eu vou ficar bem feliz também. Então, experimente a leitura. Porque aí a gente está falando de interpretação de texto, que é um texto que você escreveu, sobre uma boa oratória, uma boa fala, e dinâmica de leitura e dinâmica de contação. Então, experimente. Beleza? Caso você tenha qualquer dúvida, não conseguir gravar, tem algum outro caminho? Me dá um toque aqui, a gente se ajuda e a ideia é exatamente essa. Contar as nossas histórias e se divertir com tudo isso. Certo? Acompanhe a Via Cultural, semana que vem eu tô com vocês de novo, mas para além do Via Arte para Todos, tem programação aqui no canal durante a semana inteira, então acompanhe sempre a gente e na semana que vem a gente volta para brincar um pouquinho mais e falar sobre contação de história. Beleza? Muito obrigado, uma ótima semana, tchau!